Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Pais. Pais instruídos e filhos fortalecidos. Se você está aqui, mostra que você é um pai, uma mãe, um filho diferenciado, porque aqui tem pauta para toda a família. É um espaço reservado para conversarmos sobre educação, sobre família, sobre desenvolvimento de carreira, desenvolvimento infantil, falar da participação aí dos pais na educação dos filhos. Aqui é um espaço para quem acredita que educar é um ato de amor e de responsabilidade. Então compartilhe esse episódio com toda a família, com pais aí do condomínio, do grupo da escola. Não fique só para você. Instrua mais pessoas. Nos ajude a levar conhecimento para mais famílias. Temos um encontro marcado semanalmente às 20 horas, por enquanto às quartas-feiras, ao vivo aqui no YouTube. Mas você também pode ouvir esse podcast em outras plataformas, na sua plataforma preferida, enquanto você leva aí o seu filho para a escola, enquanto você se desloca para o trabalho, quando você faz aquela comida aí do final de semana e, por que não, ao vivo, todo mundo junto, na sala, se instruindo, fortalecendo essa geração para que eles se tornem mais seguros e confiantes, como a resposta não só do amanhã, mas de hoje. Uma geração confiante, segura e protagonista da sua carreira. Então podemos contar com vocês, vamos levar conhecimento para toda a sociedade. É válido lembrar que o Pod Pais é uma iniciativa do Clube de Exatas. Então, se você não conhece esse curso preparatório, aproveita também para acessar o nosso canal, o Instagram. Se você está aí buscando um curso para ajudar o seu filho com relação à matemática, português, a entrada no Enem ou alguma instituição por meio de concurso, editais, este é o cursinho. Em todo o Brasil, porque ele é online, então corre, procura saber, entender um pouco mais e temos certeza que podemos ajudar você e toda a sua família preparando o seu filho para ingressar no colégio militar em qualquer instituição. Podemos contar com vocês? Temos esse encontro marcado, hein? Toda semana às 20 horas. Aproveita também para ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos episódios e deixa um curtir. Fala aí de onde você está falando, qual é o seu nome, se você é um pai ou uma mãe de um dos nossos alunos do Clube de Exatas, compartilhe a sua história conosco, deixa aqui algum tema que você gostaria de ouvir aqui no Pod Pais, que a gente vai ter o maior prazer de tratar sobre esse assunto, esse tema, em um dos nossos episódios. Mas hoje nós vamos conhecer uma história inspiradora. Vamos falar sobre a trajetória, a história de um dos nossos alunos do Clube de Exatas. Ele tem uma história de superação, já passou por diversos desafios, barreiras e superou todos eles. Ele transformou talento em esforço. Nós vamos conhecer hoje a história do Matheus Nogueira, esse aluno exemplar que se tornou medalhista internacional, hein? Participou aí de Olimpíadas do Conhecimento, de Matemática e por trás de uma medalha, Ana, o que tem? Desafios, superação, medo, anseios, sonhos, vitórias. O que tem por detrás de uma medalha? Família, a história de uma família, porque eu tenho certeza que todo esse processo que Matheus passou está passando porque ele é muito novo, ele tem muita coisa ainda para viver, para experienciar, para poder conquistar e muitos desafios para serem superados também, mas ele não passou sozinho. Toda a família sofre, torce junto, se dedica e, sobretudo, ter uma família ali participativa, ativa em todo o processo da educação e desenvolvimento do seu filho faz toda a diferença. Não é mesmo, Matheus? Quem vai contar essa história não sou eu, é a própria família, é o próprio Matheus, que é o protagonista desse episódio. Eu tô muito feliz de tê-los aqui conosco. Obrigada por ter aceito o nosso convite e eu tenho certeza que essa história do Matheus Nogueira, da família Nogueira, vai inspirar muitas famílias. Não só famílias que fazem parte aí do ciclo do Clube de Exatas, famílias que nos acompanham aí no Pod Pais, mas todo mundo que for assistir esse episódio, que chegar aqui pela primeira vez, vai se identificar, vai se sentir aí um pouco pertencente a essa história e vai ser muitas alegrias, muitos choros, porque muita gente vai se ver na história de vocês. Então, sejam bem-vindos. Eu tenho aí o Matheus Nogueira junto com a sua mãe, a Wanda Nogueira, que é advogada, o seu pai Joaquim Nogueira, que é administrador, e temos a Laurinha, de 4 aninhos, que faz parte dessa família linda e abençoada, que não está aí conosco, mas que é muito importante
nesse processo de superação, de alegria e nessa trajetória de sucesso do seu irmão. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Que alegria. Joaquim, você quer dar uma palavrinha também? Eu estou muito feliz de participar desse programa, é uma alegria muito grande. A gente vê, né, os resultados do esforço do nosso filho e a gente está aqui para compartilhar a nossa experiência junto com ele nessa caminhada aí. Maravilha! Estão falando diretamente de Manaus. Quem sabe aí um episódio aqui presencialmente em Salvador. Fica aí o convite. Vai ser uma grande alegria recebê-los. Inspirando outros jovens. Então, vocês que estão aqui conosco, que acabaram de chegar, a gente vai falar aqui da trajetória inspiradora desse jovem tão novo, mas com muita história, com muitos desafios, que vai inspirar você, até um adulto, a entender que a vida vale a pena e que a gente não pode parar pela primeira barreira que a gente encontra no caminho. Então, fica aí conosco. Mas, Matheus, vai logo contando aí pra gente, explica para quem está nos ouvindo, para quem está nos acompanhando, o que de fato são Olimpíadas do Conhecimento, as oportunidades que você vivenciou, como é que ela pode abrir aí diversas possibilidades e benefícios para quem deseja participar. Bom, as Olimpíadas do Conhecimento, em geral, são Olimpíadas criadas por algumas empresas, alguns institutos, com o objetivo de achar e procurar jovens talentos, seja de matemática, de biologia, de áreas em geral. E você conseguindo bons resultados nessas Olimpíadas e medalhas também, você pode ter acesso a diversas universidades também, a boas escolas, pode conseguir diversas bolsas. E você consegue ganhar muitas oportunidades através dessas Olimpíadas. E como foi assim o seu despertar para essa possibilidade? Imergir aí no mundo das Olimpíadas. Bom, esse despertar, ele veio através da minha escola, o Colégio Militar da Polícia daqui de Manaus. É um colégio que sempre estimulou os seus alunos a fazer Olimpíadas do Conhecimento. Como eu falei, de diversas áreas. E eu fiquei curioso para saber, pensando, poxa, será que eu consigo? Vamos tentar. Eu fiquei curioso, aí eu fui tentar fazer uma Olimpíada. E eu consegui tirar um bom resultado. Aí eu fui tentando outra Olimpíada, consegui outro bom resultado. Aí me empolguei já. Eu pensei, poxa, eu acho que eu consigo. Vamos continuar tentando. E cá estamos. Eu continuei fazendo essas Olimpíadas. Que bom. E Wanda e Joaquim, me contem, como vocês receberam essa notícia do interesse de Matheus aí, entenderam a importância dessa jornada, dele ingressar nas Olimpíadas do Conhecimento, de matemática? O Matheus sempre, desde criança, gostou de matemática, né? Ele é um aluno esforçado, sempre foi. E ele pediu para entrar na turma olímpica da escola. É um programa que existe na escola dele já tem um tempo. E a gente autorizou e percebeu que ele estava tendo bons resultados. Foi uma grata surpresa quando ele falou para a gente que tinha ganhado medalha de prata, ganhado medalha de ouro. Para mim, que sempre fui ruim de matemática, realmente foi surpreendente. E eu fiquei muito feliz. A gente sempre fica muito feliz quando nossos filhos alcançam, tentam e conseguem, né, alcançar os seus objetivos. E o objetivo dele era realmente não só aprender, mas crescer nessa área. E para nós é só alegria. Maravilha. E Joaquim, o que é que pode nos contar aí dessa percepção paterna desse processo? Na realidade, eu fiquei surpreso, foi com a alegria que ele tinha de participar do treinamento, da equipe, motivado com os professores, né? A alegria dele adquirir conhecimento e descobrir novas coisas, né? E para a gente só fez apoiar. Eu percebi que valia a pena ele continuar, ele estava tendo um bom rendimento, estava melhorando ainda mais nas disciplinas e para mim foi muito alegre, foi muito feliz. E como foi o ingresso do Matheus num clube de exatas? Como é que vocês ficaram sabendo do clube, o motivo, né, que o levou a ingressar nesse cursinho preparatório?
Aí é minha vez de falar, porque foi eu que encontrei o Clube de Exatas. Na verdade, o Matheus, ele estava no 5º ano, né? Ele ia fazer preparatório. A gente já tinha ouvido falar, uma das melhores escolas aqui em Manaus é o Colégio Militar de Manaus. Assim como no Brasil é referência, né? E nós Sim. tínhamos interesse que ele passasse. Então, comecei a pesquisar, a conversar com algumas mães, e uma delas me falou de um curso online. E nós optamos por fazer não só o online, quanto o presencial. Para mim, foi uma grata surpresa o online e também a forma como o curso é conduzido, porque sempre que a gente fala de um curso online, há uma certa resistência. Será que meu filho vai se adaptar? Será que ele vai ter disciplina? Então, esses medos também rondavam o meu coração. Mas a forma como o curso foi apresentado me deu segurança, a forma como ele é conduzido, a gente pôde ver bons resultados. Faz toda a diferença, né? Eu acho que a família fica segura, entendendo que tem ali uma instituição de credibilidade que vai, de fato, fazer a diferença na trajetória do seu filho. E me conta uma coisa, como foi essa transição? Aí eu entendo que vocês ingressaram no colégio, ele ingressou no colégio, ou melhor, no clube de exatas, para tentar o colégio militar. E pelo que eu entendi, quando a gente conversou, para entender um pouquinho, conhecer a história de vocês, o Matheus, ele tentou algumas vezes ingressar no colégio militar, mas não foi aprovado. Como foi lidar com esse desafio, com esse momento, diria, de frustração, de não ter ali um resultado tão almejado e esperado? Eu quero ouvir um pouquinho tanto do Matheus, como também da percepção da família em uma fase tão delicada. Bom, eu creio que eu me esforcei bastante para passar no colégio militar. Acabei não passando, e eu confesso que eu fiquei triste mesmo, mas eu decidi continuar, porque eu sabia que iria dar certo, que eu tinha capacidade, e que se eu me esforçasse mais, eu iria conseguir. A gente tende a ficar, às vezes, meio abalado, querer desistir dos nossos objetivos mesmo, mas eu decidi continuar, e eu decidi continuar a me esforçar. Eu me esforcei na minha escola, que hoje é o Colégio da Polícia Militar aqui de Manaus. Continuei a fazer essas Olimpíadas que eu gostei muito e continuo a fazer, uma coisa que sempre me agradou bastante. E estou aqui. Consegui uma medalha internacional do Japão e Maravilha! um símbolo de continuidade do processo. Muito bom, Matheus. Assim, eu acredito que para os pais é sempre uma dificuldade encontrar o equilíbrio entre o incentivo, a cobrança e o aceitar o resultado, né? Então, eu não fiquei tão triste quando eu vi que meu filho não passou. Eu fiquei triste por saber que ele estava preparado e ele não conseguiu passar. Isso me deu uma certa tristeza, eu confesso. Mas eu tentei não passar isso para ele, mas assim, é inevitável, porque ele mesmo se cobra, ele mesmo fica triste. E aí, nesse momento, é a hora de você falar, dizer, você fez o seu melhor? Você pergunta, você fez o seu melhor? Você tem a convicção que você fez o seu melhor? Se você tem essa convicção, tá tudo bem. Então, eu acompanhei muito de perto todo o processo, né? O Matheus, ele tentou por 2 vezes, ele sempre ia muito bem nos simulados, sempre ia muito bem mesmo, então nós sabíamos que ele estava preparado para passar, mas não passou. E aí foi a hora da gente dizer, tudo bem, tudo que você plantou, você vai colher. Se você não vai colher com aprovação no CMM, você vai colher em algum momento. Nada é jogado fora, nenhum esforço nosso é jogado fora. E foi esse trabalho de conversar, de convencimento, de acalentar, né, seu filho por essa frustração, porque não deixa de ser uma frustração, mas é a hora dos pais acalentarem mesmo, abraçarem seu filho e reconhecer que ele fez o melhor dele. Então, esse foi o processo ali de entender aquele momento que ele estava passando, e ele teve oportunidades, ele foi para uma ótima escola, porque o preparatório ali que ele teve no Clube de Exatas, né, o processo de preparação,
permitiu que ele tivesse ótimos resultados na escola. E um dos procedimentos de avaliação para ingresso na escola, no Colégio da Polícia Militar em Manaus, é o boletim, né? Sim. É olhar o boletim e ver as notas. Então, o Matheus tinha ótimas notas, isso favoreceu a entrada dele, e ele ingressando nessa escola, ele também foi convidado, fez avaliação diagnóstica, foi convidado para a turma olímpica, e tem tido resultados na turma olímpica, e nós acreditamos que é resultado de todo aquele, assim, a semeadura que foi feita lá atrás, né? O estudo que foi feito lá atrás. Então, todo o esforço valeu a pena. E é esse nosso trabalho como pais, de dizer, o esforço vai valer a pena. Você acredita, Matheus, que durante os desafios, qual foi o sentimento, sensação durante as provas? Você acredita, assim, avaliando hoje, né, esse fato de você não ter sido aprovado, você acredita que precisou melhorar em quais pontos, por exemplo? Você já consegue ter essa avaliação? Bom, depois que eu tive esse resultado, eu acabei não passando, eu realmente decidi analisar. O que será que me faltou para não passar? Será que me faltou, sei lá, falta de estudo? Talvez eu não tenha estudado o suficiente, realmente. Aí eu parei para pensar, aí eu acabei achando um problema recorrente dos alunos, que é, por exemplo, você sabe os conteúdos, mas você não tem formulado. Por exemplo, você sabe um assunto bem de longe, da matemática, por exemplo, só que você não se aprofundou dele. Você acabou deixando de lado porque acabou tendo uma impressão de que era fácil, que já sabia fazer sozinho, sem precisar de revisar o conteúdo. E eu acho que talvez tenha sido esse meu problema, que foi de passar muito rápido pelos conteúdos e acabar não conseguindo ir bem em alguns deles. E foi uma das coisas que eu decidi corrigir nesse processo. Que foi, por exemplo, eu começava a revisar os conteúdos que eu tinha mais dificuldade, dava mais atenção para eles, e depois que eu conseguia fechar esses conteúdos, aí eu ia para os conteúdos mais fáceis, que para mim eram mais fáceis. Eu tinha mais facilidade para fazer, eu fazia mais rápido. Eu decidi dar uma revisada também, pela experiência passada que eu tinha tido, de revisar esses conteúdos para que não acontecesse o mesmo. E eu acabei usando esse método e para todas as minhas Olimpíadas, provas, e acabou dando certo. Que bom, isso é muito importante, Matheus, a gente se avaliar, rever onde a gente pode melhorar e tá tudo bem. Entender que faz parte aí da vida e do processo a gente passar por desafios, muitas vezes a gente não conseguir de imediato aquilo que a gente tanto almeja e entender também que faz parte a gente mudar também de rota, por que não? Mas não significa que um não e que não ter sido aprovado seja o fim ou que você não seja bom o suficiente, que você não tenha qualidades e competências para alcançar e chegar onde você deseja. Você acredita, assim, a gente entende que sua trajetória tem um misto de talento, de esforço e disciplina. Então, você consegue entender e enxergar a participação da sua família, dos seus pais, não só durante o processo do Colégio Militar, mas também agora em toda a vivência nas Olimpíadas. Você acredita que te influenciou e te influencia em uma rotina, em uma disciplina de estudos? E aí, te pega no teu pé? Eu quis ser bacana, né? Falei, não pega no pé, não. E aí, eles pegam no pé? Conta aí pra gente. Não, na verdade, eu sei que tudo que eles fazem por mim é por amor mesmo, porque eles se preocupam. E muito do que eu consegui fazer, muitos dos objetivos que eu consegui cumprir, eu devo muito a eles, porque foram pais que sempre me apoiaram, eles sempre estiveram aqui para me acalentar quando eu não consegui, por exemplo, lá no Colégio Militar, para me incentivar quando eu conseguia, para dar aquele pequeno puxão de orelha quando eu não estava me dedicando, quando eu deixava um pouco de lado. E eu creio que isso me ajudou muito, porque eles sempre foram pais que me amaram muito e que também eles
me estipulava uma rotina de estudo, sim. Uma rotina que abrangia estudo dos conteúdos mais difíceis, dos mais fáceis, depois dá uma descansada, vai relaxar um pouco. E essa organização deles para comigo me ajudou muito nessa caminhada. Muito bom. Olha a importância. É o que a gente sempre reforça aqui. Essa participação dos pais no processo da educação, no acompanhamento, na rotina do estudo, na disciplina, faz total diferença. Então fica aí uma dica, aí um momento para que os pais que estão nos acompanhando possam refletir e repensarem nesse processo de rotina tão... essa correria, esse processo tão imediatista que a gente tem vivido hoje. Se você tem aí conseguido separar um tempo para se dedicar, acompanhar o seu filho, ajudá-lo nesse processo com relação ao estudo, criando uma rotina, disciplinas que com certeza farão uma diferença para a sua vida, para a sua trajetória profissional, para o seu processo de evolução, quanto criança, adolescente, quanto cidadão. Então fica aí esse momento para vocês refletirem e ter como exemplo essa família maravilhosa e abençoada. Mas Joaquim, conta aí pra gente. Muitas famílias olham para os seus filhos, né? Muitos pais, e principalmente aqueles pais corujas, né, Wanda? Que falam assim, meu filho é um talento. E de fato são. E aí só olha, né, os pontos positivos, entendem que aquele filho ele tem facilidade com o aprendizado, tem um bom desempenho escolar, notas excelentes. Isso precisa ser valorizado. Mas independente dele ter a facilidade e a rapidez de entender algumas disciplinas, por exemplo, como matemática, a gente entende que tem ali talento, mas o talento é o suficiente. A gente entende a importância também do esforço. E aí surge a pergunta: como ajudar os nossos filhos a combinarem talento com esforço, talento com disciplina? Conta aí pra gente, inclusive, o que você fez durante esse processo e ainda faz auxiliando o Mateus aí nessa trajetória. Uma coisa que a gente pratica aqui em casa é celebrar o Mateus nas pequenas coisas. É uma nota boa que ele tira, é um bom comportamento que ele faz lá na escola, aqui em casa. Então, todos os momentos que ele tem vitórias, a gente celebra com ele. E você falou uma coisa, quando ele, só lembrando rapidinho, quando ele não passou, eu chorei junto com ele, porque a gente estava junto, né? E isso fez com que a gente tivesse uma ligação maior e as vitórias estavam vindo. Eu falava, meu filho, se não foi agora, lá na frente você vai conseguir. Eu e a Wanda, nós somos os fãs número 1 dele. Então ele sabe disso. E isso fez com que ele tivesse aquela vontade, papai, eu vou conseguir, eu vou superar e eu vou passar. E a gente confiava nele. A gente deu vários prêmios para ele. Nós demos já troféus, nós mesmos demos troféu para ele, celebrando a vitória dele, medalha que nós mesmos demos, né? Assim, por uma prova que ele conseguiu passar. Então, assim, a gente celebra as vitórias do Mateus, a gente está junto. Tem um momento que eu falo assim, Mateus, hoje, é mais a ideia da Wanda, né? Confesso. Ela fala assim, amor, bora sair com o Mateus. Aí a gente fala, meu filho, hoje é o dia de você escolher. Você quer ir para uma churrascaria? Você quer comer um sanduíche? Hoje nós vamos celebrar. Então, isso tem sido coisas que nós fazemos com ele, que faz ele ficar super feliz. E mais um detalhe que eu queria falar, eu assisto algumas aulas junto com ele. Que bacana, Joaquim, muito bom. Entendeu? Eu faço isso, eu verifico, eu olho, vejo, deixa eu ver como é que o professor está fazendo. Aí eu falo, olha, Matheus, isso é bom, essa forma como ele falou é legal. Aí papai, ele sempre fala, pai, não é para o senhor estar aqui. Mas de vez em quando a gente vai lá dar uma bisbilhotada para ver como é que é. E assim, só reforçando, realmente o Clube de Exatas, ele faz a diferença na vida do Mateus. Tem sido assim, um momento marcante. E eu vejo assim, a preocupação dos professores em ajudá-lo. E a gente percebe que isso tem ajudado muito na carreira dele na escola.
Pois, Eu acredito que tem mudado a vida da família. sim. É tão bom quando a gente conversa aqui com convidados que a gente, de fato, é, consegue perceber a diferença que o Clube de Exatas ele faz na vida dos nossos jovens, da família como um todo. Porque algo que você trouxe aí, Joaquim, que eu fiquei muito emocionada, você chorou junto. Porque a gente sabe que a família, ela de fato experiencia todo o processo em conjunto. Sorri, se entristece, fica alegre, fica ansioso, faz parte. E inclusive, isso faz total diferença no processo e como esse jovem vai receber muitas vezes um resultado que não é o esperado. Então, ter esse apoio, esse acolhimento da família faz toda a diferença. E parabéns aí pela estratégia de celebrar com esse movimento dele escolher aonde ele quer comer, o que ele quer fazer e, sobretudo, medalhas. Né? Presenteá-lo, levar para ele dizer, ó, você pode. E é pódio na vida do seu pai, não pode, pódio na vida da sua mãe e de todos que você tem, Mateus, aí, o prazer de estar perto, de conviver. Então a gente sabe que você é uma inspiração, não apenas pelas medalhas, mas é muito mais. É saber que é um jovem focado, é um jovem que tem uma disciplina e que de fato é uma inspiração para que outros jovens não desistam dos seus sonhos. Então, você acredita, e eu trago muito também aqui para os pais, como é que a gente pode ter aí uma combinação, ou melhor, formar jovens persistentes, ali focados mesmo, disciplinados, entendendo que vai além, que o resultado verdadeiro, ele vai além de um talento, mas de uma disciplina, de um esforço e de um processo em família. Então, como é que vocês, pais, acreditam que a gente pode formar jovens persistentes e disciplinados? Ana, a disciplina não é algo natural do ser humano. Essa aqui é a verdade. Verdade. A gente precisa treinar, a gente precisa buscar isso. Durante a formação do Mateus, eu sempre tenho um verso, né, de um filme querido que eu falo: quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Muito Então, conhecido. estabelecer pequenas metas valem a pena. E colocar essas metas condicionadas também a prêmios. Por exemplo, eu lembro que teve uma época que o Mateus, para cada 10 que ele tirava na escola, ele ganhava R$ 10, que ele podia gastar como ele quisesse. Então, isso motivava ele, foi um período em que ele precisou de motivação para tirar boas notas na escola. E assim, eu vi que em uma ou outra questão ele não estava saindo bem, e entra muito a questão que você falou sobre o aluno ser talentoso e não ser esforçado. Então, como o Mateus dominava determinadas disciplinas, por exemplo, o Mateus aprendeu inglês muito cedo, né? E aí, por ele já saber inglês, ele não revisava para as provas. E vez ou outra ele tirava um 8,5, um 9, sendo que eu sabia que ele tinha condição de tirar 10. E não tirava por quê? Porque se confiava no seu conhecimento e não revisava para a prova. E aí eu falei, não, se você tem condições de tirar 10, eu quero que você tire 10. Porque se você não tivesse condições, se seu 8 fosse o seu máximo, Wanda, enquanto mãe, me contentaria com o 8. Mas eu sei que você tem condições de tirar 10, você tem conhecimento para isso. Então, eu buscava que ele fosse até o máximo dele. E ele indo até o máximo dele, tá tudo bem. Eu nunca questionei, eu só queria que ele fosse até o máximo. E para isso a gente estabelecia metas. A questão da rotina sempre foi algo que a gente trabalhou bem, né, filho? Ele tem até hoje, desde criança, a gente tem um quadro de horários. Eu lembro que teve uma época que o Kim falou, ele não tem lazer nesse quadro de Aí eu falei, eu disse negativo, ele tem sim. Aí eu fui mostrar quais eram os dias, quais eram os momentos de lazer dele, porque eu sempre fui muito habituada a quadro de horários, né? E o Mateus também, mas o Kim nunca nem chegou para ver. Então ele só me perguntava. Eu falei, sim, eu separei o lazer dele, o descanso. E aí a gente sempre trabalhou com isso. E todas as vezes que ele completava a rotina dele de forma adequada, a gente também buscava premiar. Tanto é que eu acho que teve umas 2 ou 3 situações em que nós estávamos, a gente faz um trabalho voluntário com os jovens, e numa dessas o Mateus sempre esteve com a gente.
o Matheus estava e ele tinha que cumprir uma dessas metas e todo mundo lá pulando, dançando, brincando, se divertindo e o Matheus lá com o caderno dele fazendo as atividades, né? Recentemente, agora, para a Olimpíada, também estava numa situação dessa e todo mundo pergunta: nossa, como que o Matheus consegue, em meio a toda essa muvuca aqui, tá estudando matemática? Aí eu falei, porque ele sabe o prêmio que ele vai ganhar no final. Então, motivar, ter estratégia para motivar, eu acho que faz parte da vida de pais que querem ser bons treinadores dos seus filhos, porque a gente, no final das contas, nós somos, sim, técnicos, instrutores, a gente faz parte da torcida, a gente é todo na vida deles. Depois de uma treinadora aí do seu lado, com a Wanda, que estava ali te motivando, inspirando, junto com o Joaquim. Depois de uma estratégia aí de um quadro de tarefas, com lazer, diga-se de passagem. Conta pra gente, Matheus, como é que você organiza atualmente a sua rotina de estudos, de descanso, de lazer? Porque eu já sei, né, que a família, uma das curiosidades da família é que, além de cristãos, vocês amam viajar. Então, eu acho que dentre aí as celebrações de pequenas e grandes conquistas estão viagens. Mas conta pra gente hoje, Matheus, já um pouco mais experiente, me lembra, 14, 16 anos, acho que 14 anos você tem. Me confirma, por favor, Matheus. Então, a gente tem aí uma adolescente. Tudo isso que você aprendeu com sua mãe, ainda existe ali um acompanhamento dela, ou você já consegue organizar a sua rotina para manter a constância e a evolução? Sim, eu já consigo fazer. Depois de tantas vezes repetida a rotina, eu já consigo me policiar, já fico de olho já, digo, não, tem que fazer aqui. Aí, vamos supor que eu estou de lazer, me divertindo um pouco. Aí eu paro, aí digo, não, é hora de estudar matemática, por exemplo. Aí eu vou lá, estudo, aí depois eu vou pensando, não, tem que fazer essa atividade aqui, tem que fazer essa atividade ali. E assim eu vou projetando a minha rotina no meio da semana. E nessa rotina, como eu já tinha dito anteriormente, eu abranjo respostas como... eu abranjo respostas sobre, por exemplo, qual atividade que eu tenho que fazer. Às vezes eu paro, por exemplo, eu acabei de chegar da escola, aí eu cheguei em casa, estou cansado, mas eu penso, não, eu tenho que fazer alguma coisa, o que eu tenho que fazer? Aí, nessa rotina, que eu já tenho estipulada, com a tabela também que a mamãe também fez, às vezes eu puxo, aí eu digo, não, verdade, eu tenho que fazer isso aqui. Aí eu vou me lembrando de E essas coisas que eu vou fazendo, de organizar a rotina, abrange um conceito de que há um tempo para tudo. Há um tempo para estudar, há um tempo para descansar um pouco, há um tempo para quem é cristão também, ir à igreja, estudar a palavra de Deus. Há tempo também de viajar também, né, que eu sei que muitas pessoas gostam. Há um tempo para tudo. Com certeza. Há um tempo determinado para todas as coisas, não é verdade? E conta pra gente, Joaquim, quais foram as mudanças necessárias na rotina da família que vocês fizeram para poder apoiar o Matheus nesse processo de estudo? E, assim, houve, de fato, algum sacrifício importante? E você, inclusive, como uma figura aí do chefe da família, conta aí pra gente, para que outros pais possam se conectar, entendendo um pouquinho da história de vocês. A gente teve que diminuir as nossas saídas. A gente tem amigos, tem pessoas que a gente sempre está junto, né? E aqui em Manaus a gente tem um hábito de sempre sair para comer. É um hábito aqui da região. Não sei se aí na Bahia é assim, mas aqui é assim, né? E aí a gente diminuiu para apoiar o nosso filho, para que assim, como ele já é responsável, poderia ficar tranquilamente sozinho estudando, mas assim, a gente fazia questão de estar ali com ele e ele percebendo que a gente está fazendo parte. Então assim, a gente diminuiu as nossas saídas. Aí, assim, os nossos amigos, eles são tão legais, são tão amorosos, que eles viam em nossa casa, traziam o lanche, Ai, que bacana! Chegava, Matheus, está aqui um sanduíche, Matheus, olha só, a batata frita aqui para ti, continua estudando aí, eu vou conversar com os teus pais. Então, assim,
Os amigos, eles são maravilhosos, eles apoiam, eles celebram. Quando o Matheus tira uma nota boa, o pessoal celebra, dá presente. E, assim, a gente faz parte integralmente da vida do Matheus, né? E eu amo estar junto, né? Dele, participando, vibrando. E principalmente, né, particularmente, gosto muito de dar as coisas para ele. Né? Às vezes eu tenho até que me segurar um pouco, principalmente comida, né? Porque eu vou junto e como. Né? Ô, Wanda, é uma desculpa para ele comer também? Conta aí. É sim, Ana, é sim. Mas assim, já teve. Eu vejo que vocês têm várias estratégias de celebrar, de parabenizar, de reconhecer cada vitória do Matheus, e aí muitas vezes ligados a recompensas. Mas já existiu algum momento que não pôde chegar essa recompensa, ele entendeu? Porque a gente debate muito sobre isso, né? Se a gente vai. Você trouxe aí vários exemplos, Wanda, por exemplo, até mesmo de R$ 10, de dar ali um valor, de viajar, de vocês saírem para comer, de ganhar comida, não é verdade, Joaquim? Mas assim, teve algum momento que essa recompensa não chegou? Como foi pro Matheus? Essa semana ele chegou, mãe, eu tirei 10 em tal matéria. Eu olhei, não fez mais que a sua obrigação. Falei. Assim, a gente tem que ter equilíbrio, sim, sabe? A gente sempre vê, né, que tem um livro que eu até indico, viu? Transforme seu adolescente até sexta-feira. É um livro que Esse eu não conheço. maravilhoso. E eu fui recomendada a ler, e ele fala exatamente sobre isso, sobre você premiar, mas você não bajular o seu filho e ensinar para ele que nem sempre o que ele fizer vai vir com recompensa. Porque se você recompensa sempre, todas as vezes, ele vai fazer sempre achando que você tem a obrigação de dar essa recompensa. Então, a gente busca, na medida do possível, sim, premiar, incentivar, em especial em determinados períodos, mas tem coisas que não, que, por exemplo, algo que é comum nessa faixa etária, eu estou estudando, eu sempre estou estudando e eu não posso ajudar nas tarefas domésticas. Não, Matheus ajuda nas tarefas domésticas, sim, aqui em casa, faz. E esse quadro de rotinas que a gente faz, esse apoio em ajudá-lo, que hoje, graças a Deus, eu não preciso mais. A gente veio ali plantando, né? E nós já vemos os frutos dessa semeadura. Matheus, ele já não precisa mais que eu esteja pegando na mão dele, ele não precisa mais que eu esteja mandando ele fazer determinadas coisas, porque ele já está com a rotina dele condicionada, né, a fazer determinadas coisas. E quando ele simplesmente se omite em alguma coisa da rotina, eu faço com que ele colha o fruto dessa escolha. Eu vou dar um exemplo bem simples, parece algo simples, mas faz toda a diferença. Por exemplo, na rotina dele, à noite, depois que tudo acaba, ele vai preparar o material dele para ir para a escola no outro dia. Ele arruma a mochila, ele arruma a farda, né? Porque tem uma farda especial, a escola militar. E ele precisa arrumar a mochila dele. Eu sempre falei para ele sobre planejamento e organização e os benefícios desse planejamento. E um belo dia, o Matheus Henrique não arrumou a bolsa. Na verdade, de vez em quando ele não arrumava a bolsa, não seguia meu conselho. E um belo dia ele esqueceu o livro importante. E aí, qual é a reação da maior parte das mães? Eu já fiz isso algumas vezes, até ler esse livro, né? É pensar, eu vou levar na escola, porque senão ele vai tirar uma nota ruim, ou ele vai se dar mal, ele não vai conseguir acompanhar a aula. E aí eu parei, pensei e disse, não, pera lá, ele não foi instruído a arrumar a bolsa antes? Foi. Não foi ele que escolheu não arrumar a bolsa antes? Foi. Então, eu vou impedir meu filho de aprender que toda ação tem uma consequência? Não vou. Eu vou dar essa oportunidade para ele de aprender nesse pequeno detalhe, porque lá na frente pode fazer a diferença. Então, nesse dia ele esqueceu, nesse dia ele deixou de apresentar uma tarefa, a professora deu uma bronca nele. Quando ele chegou, poxa, mas a senhora não foi levar? Eu falei, não fui, meu filho, porque eu lhe ensinei várias vezes que você precisa arrumar a sua bolsa. Então, são pequenos detalhes que permitem com que a gente ensine nossos filhos a serem disciplinados, a cumprir
o que eles têm que fazer, a obrigação deles. É uma obrigação simples, só arrumar a bolsa antes de dormir. Então, a gente tenta, não é aqui em casa, a gente tem sim, a gente tenta, à medida do possível, colocar limites, amar muito, mas também impor limites. Impor limites, impor obrigações, e, na medida do possível, sempre estar incentivando, né, para quebrar o clima. Então, a gente tenta, né, filha, não ser militar. Quando chama de Matheus Henrique, você já entendeu, né, Matheus? Você é... Oi, Joaquim. Quando fala Matheus Henrique, ele já sabe. Mas me conta, o Matheus Henrique ainda esquece de arrumar a bolsa? O que é que ele reflete quando vem as consequências aí de algo que ele não realizou, não se planejou? E aí, tu esquece ainda de arrumar bolsa? Eu melhorei bastante, eu confesso que eu melhorei bastante. Se entregou que ainda esquece. Tudo bem, faz parte, Matheus. A gente vai aprendendo e às vezes a gente, de fato, sai um pouquinho da rotina, tá um pouco cansado, mas é importante essa disciplina. E assim, parabéns, Wanda, também, porque você trouxe aí uma reflexão também dele entender que cada escolha, cada atitude e movimento que ele faça vai ter consequências. E é importante ele refletir quais foram as consequências, como é que ele reagiu diante delas e o que ele pode fazer para evitar, né? Não continuar aí com as mesmas atitudes, rever, assumir, inclusive, as consequências. Então, traz aí diversas reflexões, inclusive para quem está nos acompanhando, que é pai, que é mãe. O que você tem feito? Qual é a sua atitude diante as situações como essa que foram relatadas aqui pela família Nogueira? E aí eu quero saber o seguinte, Joaquim, conta pra gente, muitos pais têm medo aí da frustração, dos filhos ficarem frustrados. A gente conversou um pouquinho sobre o processo de frustração, mas eu sei que também tem outros desafios, e até mesmo algo que a Wanda acabou de contar. Ele esqueceu ali de organizar a bolsa, esqueceu um livro, tomou a bronca da professora, né, a chamada, e, poxa, era algo importante. Então, houve ali um sentimento, algo desconfortável. Então, a gente, quanto pai e mãe, eu creio que... Eu não sou mãe ainda, eu sou tia, mas amo meus sobrinhos e me sinto como mãe deles. Então, tudo que a gente quer é que eles não sofram, que eles não passem por frustração. Então, muita gente fica pensando assim, eu não quero que o meu filho sofra, eu quero que ele sempre entenda que ele vai conseguir, que vai dar certo. Mas quando isso acontece, qual o conselho que você daria, por exemplo, para pais que passaram por isso? Para mães que estão vivendo, inclusive, um processo de frustração junto com o seu filho, sabe da capacidade, do talento deles, entende a importância do processo, porque a frustração também faz parte do processo de evolução, de amadurecimento. Mas você como um pai, e eu gosto muito de trazer também essa figura paterna, porque muitas vezes a gente sabe, né, Wanda, que a figura materna, ela tem ali, é muito do perfil da mulher, aquele processo de estar ali tomando conta de várias pautas ao mesmo tempo, é família, é comida, é casa, é trabalho home office, né, Wanda? E tem uma criança pequena em casa, então a gente sabe que são uns desafios e é muito também do tino feminino, mas a importância também do pai estar nesse processo. Então, você como um pai, o que você diria para um pai que está nos assistindo, acompanhando esse episódio agora, que acabou de entrar, um processo que esse filho passou de frustração, de não aprovação, de uma reprovação num processo, de um não que recebeu em um concurso, até mesmo de talentos, o que você diria? Qual conselho você daria para os pais? A gente tem uma prática, né? Aqui em casa, geralmente tem um pai e filho. E aí a gente sai, a gente vai para uma lanchonete, uma sorveteria, aí lá a gente bate o papo, conversa. E aí, por exemplo, quando o Matheus ele passa por alguma situação difícil, eu lembro que uma vez ele tirou uma nota ruim numa matéria, né? E ele vacilou. E aí ele estava muito frustrado, se culpando, porque ele se cobra muito, ele mesmo, né? E aí eu fui conversar com ele e falei, meu filho, vamos lá, o que aconteceu? Aonde foi que você errou? O que faltou para você tirar uma nota melhor? Aí ele explicou, né?
que ele tinha falhado, que ele não tinha estudado direito e que ele vacilou. Aí eu digo, então, a partir de agora, você tem que mudar um pouco esse seu procedimento, principalmente focar nessa disciplina, porque o Matheus, ele tem uma tendência a selecionar um pouco as disciplinas, entendeu? Conforme Aí eu ele falo, não, gosta, ao interesse dele. isso. Aí eu falei, não, você tem que focar em todas as disciplinas são importantes. Então, essa matéria você tem, já que você precisa dela, precisa passar e precisa melhorar a sua nota, então, bora mudar o procedimento. Então, assim, o que eu indico para os pais é conversar com o filho, geralmente só você, sem irmão, sem a mãe, bater um papo com ele, verificar o que aconteceu, verificar, e tudo isso com amor, porque não adianta você chegar e só dar bronca, só cobrar, você tem que demonstrar amor, você tem que demonstrar preocupação, você tem que trazer soluções para ele. Então, meu Muito filho, bom, por exemplo, Joaquim. no Matheus, falei, Matheus, você errou aqui, o que nós podemos melhorar? Eu mesmo faço a pergunta para ele e ele vai tentar me dar uma resposta. Quando ele não tem, aí a gente que é mais experiente, que já passou por isso, a gente fala, que tal se você fizesse tal coisa? Que tal se você fizesse um momento a mais para você estudar a disciplina? Aí ele começa a pensar, ele é mesmo, acho que eu vou melhorar nisso. E assim, você tem que ter a confiança do seu filho. O seu filho ele tem que confiar em você. Você não pode ser só aquele pai só para dar bronca. Você tem que ser aquele pai que você brinca, que você celebra, que você premia, mas também que você disciplina. O Matheus ele sabe que o pai que ele tem. Eu celebro muito, mas quando é o momento de corrigir, nós corrigimos, né? Eu mesmo corrijo, e ele sabe, né? E é muito amor, muita conversa, confiança. Eu sempre falo para o Matheus, Matheus, você precisa cada dia mais confiar no seu pai e na sua mãe. Nós somos as pessoas que mais amamos você, nós somos as pessoas que mais nos preocupamos com você e tenha certeza disso. Tudo aquilo que nós fazemos é para o seu bem. Não tome decisões precipitadas, confie na gente. Então, isso é uma coisa que eu tenho visto que o Matheus ele tem sido exemplar com relação a isso. Sempre ele pede conselho, quando ele faz uma besteira, ele vem falar, olha, fiz isso, eu errei nisso, fala com a mãe, fala comigo. Então, assim, a gente tem essa confiança. Eu acho que a confiança e o diálogo é importantíssimo para você resolver qualquer problema com o seu filho. Muito bom, Joaquim. Então fica aí a dica desse pai, né, que tem aí uma trajetória muito bacana de participação num processo da educação do seu filho junto com a Wanda. Então é importante a gente ter aí os pais lado a lado, conectados e bem alinhados na comunicação no processo do desenvolvimento da criança e do adolescente. E algo muito interessante, Joaquim, que você trouxe nesse processo aí de aconselhamento para os pais que estão nos assistindo é sobre trazer soluções, porque muitas vezes a gente mostra ali o que ele precisa melhorar, que os nossos filhos, ou até mesmo irmão, porque aqui esse pais, ele não é só voltado para pais e filhos, mas, por exemplo, eu sou tia, então tenho vários sobrinhos que eu acompanhei o processo ali de crescimento, de evolução, a gente às vezes tem afilhados, amigos que têm filhos, e a gente precisa entender que nós somos participantes desse processo. Algo muito interessante também que você trouxe a participação dos amigos celebrando com vocês. Então, isso mostra que aqui é um podcast voltado para pessoas que acreditam em educação, que é um ato de amor, de responsabilidade, que independente de você ser pai ou mãe, você pode estar ajudando uma criança, um adolescente, um adulto a ser alguém melhor, a se desenvolver, a evoluir profissionalmente no processo dos estudos. Então, todo mundo aqui tem uma responsabilidade, direta ou indireta. Então, muito bom que você trouxe, além de estar ali refletindo o processo de melhoria, é trazer a solução. A gente chama aqui, para quem é da área de carreiras, é o feedback sanduíche, que tem a técnica ali de mostrar, né, os pontos de melhoria, traz primeiro o reconhecimento, aí depois fala dos pontos de melhoria e finaliza esse sanduíche com a outra camada do pão dizendo, olha, aqui estão as orientações para você alcançar esses pontos de melhoria. Então, eu ajudo a encontrar a solução, eu trago estratégias para que ele encontre a solução. Então, parabéns e mais uma vez,
confiança, diálogo é muito importante. Então, pais que estão nos escutando, que estão aí assistindo o podcast, a importância. E a gente tem aqui uma outra pessoa para completar essa família maravilhosa. A Laurinha. Chegou! Chegou! Do Pop Solo. Como? Ela estava treinando o inglês dela. Nossa, que bacana! Você quer... Patrulha Canina. Ah, Patrulha Canina. Muito bom. Laurinha, A Patrulha Canina eu gosto. Em inglês, né? em inglês. Primeiro. E japonês, depois inglês, né? Olha, que bacana. E a importância, vale ressaltar, a importância da gente estimular e incentivar que os nossos filhos aprendam outros tipos de idiomas, que a gente, de fato, possa, através aí de um vídeo, de um filme infantil, trazer conhecimento, cultura e educação. Então, parabéns, Laurinha. Muito bom tê-la conosco para completar essa família que faz total diferença no processo aí do Matheus. Matheus, a gente falou muito sobre desafios, começamos falando sobre as conquistas e eu quero, inclusive, finalizar aqui esse episódio falando sobre as conquistas. Falando... Eliana, só um Claro, ponto rapidinho. claro. A prova que o Matheus fez, o Matheus participou de 2 Olimpíadas, né? Esse Sim. ano. Internacionais, eu estava até brincando que ele é mais viajado que a gente. Ele já foi na Uau! Tailândia, já foi no Japão, né? Em Tóquio, fez uma prova lá. E a prova é totalmente em inglês. Né? Então, desde pequeno, assim como a Laurinha, a gente incentivou. Ele veio fazer inglês ali com 7 anos, não foi? Ele fez de 7 aos 8. E depois, já na adolescência, ele fez mais 1 ano. Então, ele fez 2 anos de inglês, mas esse contato com a língua desde pequenininho ajudou. Todos os feedbacks, os 2 professores de inglês que ele teve, deram um feedback muito bom, de pronúncia, enfim. Por conta disso, né? Por conta do inglês desde pequenininho, assim, contato com a língua, não necessariamente estudando. E aí as provas que ele fez foi em inglês. E aí eu tenho todo orgulho, né? Porque fala inglês, eu arranjo. Então não passou desafio, hein, Matheus? Passou lá desafio com inglês? Passei porque, às vezes, Vou falar, né? A conversação, né? O diálogo, às vezes é... Porque, por exemplo, nas áreas que a gente estava indo, que é uma área mais asiática, né? Eles também são pessoas que estão aprendendo inglês, que eles não... que eles estão no mesmo nível que a gente. E, por exemplo, às vezes, eu falava de uma forma, ele não entendia. Aí a gente ia se virando. E era muito legal, porque eu podia ter o contato com os asiáticos. Japonês falando inglês, hein? Isso. Deve ser Foi interessante. muito legal, foi uma experiência incrível. Muito bom. Mas a gente entende a importância quando você já tem um conhecimento prévio e que já é estimulado desde criança, desde muito novinho, como a Laurinha. Isso facilita muito. Talvez se você não tivesse esse conhecimento, fosse mais desafiador. A gente teria que estar aí buscando por outros recursos, aplicativos para poder se comunicar e talvez o resultado na prova não fosse tanto de excelência. Então, parabéns. E aí eu queria entender, Matheus, em que momento você percebeu que poderia alcançar resultados fora do comum, da curva, como uma medalha internacional. Inclusive, depois mostra as medalhas aí para o público, por favor. Bom, como eu já cheguei a falar, a minha escola, ela me incentivou a fazer as Olimpíadas e eu sempre tive curiosidade. Eu sempre fiquei muito feliz por poder participar dessas Olimpíadas. E depois eu consegui ter muitos bons resultados, consegui medalhas, algumas medalhas assim. Depois eu mostro. Eu comecei a perceber que eu tinha capacidade, que se eu continuasse aperfeiçoando meu aprendizado, continuasse com a persistência nos estudos, eu conseguiria resultados incríveis. E nos meus melhores sonhos eu podia imaginar que eu estaria viajando para a Tailândia, logo depois para o Japão, e conseguindo a medalha internacional, fazendo prova em inglês, lá no Japão. Uma coisa incrível. E foi com essa persistência nos estudos e por esse interesse nas Olimpíadas, que são bons treinamentos para a vida toda também. Como foi representar o Brasil aí na Tailândia, em Tóquio? Qual foi a sensação?
eu fiquei lisonjeado mesmo de poder honrar o nome do Brasil, de poder levar o nosso país para outro país. Mostrar lá para a Ásia, dizer para eles, nós temos capacidade também. E nós fomos lá, e o que mais me deixou feliz é que, em nome do Brasil, eu pude trazer uma medalha. Nossa delegação, que também foram outras pessoas para o Japão, nós conseguimos 5 medalhas de bronze de 8 pessoas que nós levamos aqui de Manaus. E foi um resultado incrível. E não só em nome do nosso estado, mas em nome do nosso país, nós podemos representar o nome. E Quantas, fiquei muito feliz. quantas medalhas você já tem, né? Que você vem colecionando, Matheus? Monte, olha aqui, ó. Algumas. Eu perdi as contas. Eu mostro aqui, ó. Temos algumas. Nossa! Cadê a da... Mostra aí a da... Tá aqui, ó. Essa aqui é do Japão que eu consegui. Foi bronze. Sim, foi Isso, bronze. bacana. Mas está no pódio. Qual o significado para você? Significado de estar no pódio, né? Primeiro foi uma imensa felicidade, como eu já tinha dito, né? E também me demonstra a mim uma virada de chave mesmo. Porque depois de anos me esforçando, eu pude ter a recompensa desse esforço, conseguindo essa grande medalha. E para mim foi um ótimo resultado, porque foi um ótimo resultado. Nossa, que a medalha internacional lá do Japão. Fiquei muito feliz por causa disso. E a da Tailândia? Mostra pra gente. Tá aí pertinho? Tá Na fácil? Tailândia, eu consegui honrar o mérito, que foi o certificado. Eu não estou com ele em mãos, mas Perfeito. também foi um grande resultado. É Tem engraçado. algum... Diga, Wanda. Conversei com ele sobre isso quando ele chegou do Japão, né? Porque ele foi para a Tailândia e o Matheus, ele estudou para Tailândia. Na rotina dele, eu vi um pouco mais de esforço, né? E aí, eu percebi no dia, porque diferente do Japão, na Tailândia foi transmitido para os outros países, e a gente acompanhou. Então, mãe conhece seu filho, né? Com certeza. Conhece. E eu vi, assim, nos olhos dele, no semblante dele, mais uma vez aquela mesma sensação que eu tinha visto quando ele fez a prova do CMM, aquela frustração, porque ele queria a medalha. E quando ele chegou, ele falou, mãe, eu não consegui medalha. Eu falei, mas você conseguiu ir para a Tailândia. Nem todos os alunos foram, você chegou lá. E ótimo por isso. Parabéns, é esforço seu, e eu valorizei muito, o pai dele valorizou muito ele ter conseguido honrar o mérito. Ele não voltou com medalha, ele voltou com honrar o mérito. E foi o mérito dele ter chegado. E é uma grande conquista. É uma grande conquista. E o pai dele falou assim, palavras muito bonitas naquele momento, de encorajamento, de valorização pelo que ele fez, porque foi um grande feito. Quando veio, pouco tempo depois, veio a oportunidade dele para o Japão. E aí foi a hora de chegar e ter uma conversa séria com ele. Dizer, olha, foi maravilhoso você ter ido para a Tailândia, foi maravilhoso você ter trazido um honra ao mérito. Mas é um honra ao mérito que você quer trazer do Japão? Aí ele falou, não, eu quero trazer medalha. Aí eu falei, então tá. E aí foi eu que fui um pouco mais firme. Eu falei, atitudes iguais geram resultados iguais. Então, se você quer ter um resultado diferente, você vai ter que ter uma postura diferente, um empenho diferente. Você tem que dar um passo a mais. Então, dessa vez, você vai precisar ter um esforço maior. E o Matheus encarou isso como um desafio. Foram muitas noites, né, filho? Que eu mesma falei, filho, bora dormir. Ele, não, mãe, eu vou fazer só mais uma questão. Só mais uma. E ele, muitas noites, porque o Matheus, a escola dele é de tempo integral. Sim. Então, ele passa o dia todo. Quando ele chega, ele toma banho e vai para academia, é algo que a gente não abre mão, eu incentivo que ele vá para academia, para ele manter uma rotina fixa de exercícios. Quando ele volta, ele já volta para assistir a aula do Matemática por Série, que é um curso do Clube de Exatas que ele mantém ainda e que faz toda a diferença na vida dele. E aí, depois da aula do Matemática por Série, é que ele vai fazer as atividades da escola e depois o preparatório para a área. Então,
por um período, É muito ele intenso. teve que ter uma rotina de estudos bem pesada. Tinha hora que eu, meu Deus, será que ele não vai doidar? Vai aguentar esse processo tão novo. E ele foi ele que quis, foi ele que andou a segunda milha e ele colheu os frutos. E foi satisfatório ver os olhos dele brilharem quando ele chegou. Mãe, pai, eu consegui. Eu consegui. Eu falei, e aí, quando ele chegou, eu falei, olha, uma curiosidade, né? O Matheus, ele é fã do Relâmpago McQueen. E aí, a gente Olha! fez uma recepção para ele imensa com uma Copa Pistão. Toda a decoração da sala, com tudo que ele gosta de comer era da Copa Pistão. E eu falei, por que a gente teve... Ele não tem mais nem idade para brincar de carrinho, né? Os carrinhos dele ficam todos guardados, a maioria guardado para o futuro filho dele, se ele for menino. E aí estão todos guardadinhos lá. Mas por que eu quis trazer à memória dele o McQueen? Porque o McQueen, na primeira corrida dele, ele não ganhou. Ele não foi campeão da Copa Pistão, mas ele não desistiu e ele conseguiu de segunda. Segredo. Aí eu falei, não importa. Não importa se da primeira vez você não ganhou. Nunca desista dos seus sonhos quando você bater na trave a primeira vez. Persista. Um dia a vitória vem. E isso ficou uma lição para a vida, né, filho? Eu espero. Com certeza. E a gente precisa, porque às vezes nossos filhos não têm ainda essa maturidade de perceber isso. Então a gente traz a memória deles e fala, tá vendo? Aqui, você fez e conseguiu, vai valer a pena. Trazer à memória aquilo que traz esperança, sempre importante. É exatamente isso. E assim, qual foi a sensação, Joaquim, eu não sei se vocês acompanharam em tempo real o processo em Tóquio, mas se sim, qual foi a sensação de vê-lo subir ao pódio? Na realidade, não foi transmitido, mas o que acontece? Uma Não tinha ninguém lá curiosidade. gravando, não podia contar aí pra gente. Mandaram pra gente. Mandaram? Mandaram depois, né? Mas assim, o que aconteceu? Eu estava acompanhando, estava lá, eu tenho uma ótica aqui em Manaus, eu estava trabalhando, aí eu vi no grupo lá do WhatsApp, vibrando, aí eu ocupado, eu digo, peraí, vou dar uma olhada. Quando eu vi lá, estava o nome do Matheus Henrique, medalha de bronze. Cara, eu abracei meu funcionário lá, isso aí celebrando. Cara, pagou lanche para todos os funcionários. Medalha, todo mundo parou, fiz a maior festa, aí eu liguei para a Wanda. Amor, ela, o que foi? O Matheus tirou a medalha de bronze, amor. Ela, o quê? Eu não estou sabendo de nada, não. Aí eu falei, amor, olha o grupo. Cara, quando ela olhou o grupo, nossa, pensa numa mulher que chorou, mano. Eu chorando do lado, ela chorando do outro. Que bacana. Então, assim, foi um momento espetacular, fantástico. Eu lembrei de todo o esforço do meu filho, como a Wanda falou, a gente lembrou da dificuldade que ele teve, a gente lembrou das madrugadas que ele ficou estudando, sem a gente falar, sem a gente pedir. Eu chegava, Matheus, está na hora, já está dando meia-noite, vai dormir, meu filho. Aí ele sempre falava, papai, eu preciso fazer mais uma. E aí, aconteceu. Ele conseguiu atingir essa medalha, conseguiu representar o nosso país, e foi fantástico. E eu costumo dizer, até falei para a Wanda, parecia o Brasil ganhando o campeonato mundial, a Copa do Mundo. Ai, que bacana. Ele era um jogador e ele foi lá e ele fez o gol. Muito bom. Então, a sensação era essa. Eu extravasei, eu fiquei louco na hora. Foi espetacular. Eu acho que foi até melhor do que a seleção brasileira. Verdade. Mas, Matheus, conta aí, de todas as medalhas que você já conquistou, tem aquela queridinha que independente de Tóquio, mas tem aquela de assim, não, essa Ana tem um significado muito especial, é a minha predileta ou não tem essa preferência? Todas foram importantes, sem ter algo que marcou mesmo? Bom, todas foram importantes, mas eu acredito que a queridinha
Do seu coração. Do Japão, claro. Mas também tem uma medalha que significa muito para mim, que é da UBRL, de raciocínio lógico. Foi no 6º ano que eu fiz, eu acredito que foi a primeira Olimpíada que eu fiz, e logo de cara eu consegui medalha de ouro. Então foi um marco do início dessa caminhada nas Olimpíadas. Para mim significa muito. Muito bom. O início de muitas vitórias, de muitas conquistas, de aprendizados também, porque muitas vezes não trazer medalha de volta para casa, Matheus, não significa que você não seja bom, que você não seja diferente, que você não seja inspiração para tantos outros jovens. Muitas vezes, estar como finalistas, ou até mesmo nem avançar na etapa de finalistas já é uma vitória. Quantos foram ali no processo, quantas etapas se passaram para se chegar a uma semifinal, uma final. Então, todo o processo precisa ser celebrado. E aí eu quero ressaltar, de fato, a dinâmica e estratégia que sua família tem de celebrar cada vitória, cada processo, principalmente quando você não tem os resultados almejados. Então, tudo é uma vitória. E é importante entender que com os aprendizados a gente também ganha. E ganha muito. E ressignificar é muito importante. Então, você que é uma inspiração, que é de fato um jovem fora da curva, que inspira muito os outros jovens e que muitos que estão te conhecendo agora através desse podcast vai passar a te seguir, a ter você como inspiração. Qual o conselho que você dá, né? Que você daria aí para esses outros talentos jovens, na mesma idade que você, até um pouquinho a mais, que sonham em alcançar medalhas, que sonham com grandes conquistas? Persista, nunca desista. Pode parecer difícil, pode parecer complicado, que eu sei que é complicado. Eu mesmo já passei por esse processo, já tive minhas dificuldades, mas é importante que você sempre acredite em si mesmo, que você tem capacidade. Se é preciso aquele esforço a mais, passar aquele tempo a mais estudando para a matéria, seja matemática, seja português, seja qualquer matéria que você precisa, que você quer, dar uma melhorada também para essas Olimpíadas do conhecimento, que eu sei que para muitos é uma grande empolgação fazê-las. Então, persista, corra atrás dos seus objetivos e dos seus sonhos, porque você tem capacidade de fazer isso. Muito bom. Wanda, você quer deixar uma mensagem para as mamães, os papais, de jovens talentosos como o Matheus? É uma mensagem, além dessa dica também do livro que você deu, que é tão, tão bacana, a gente vai colocar no chat para que quem deseje adquiri-lo e se inspirar também, mas em todo esse processo que vocês têm vivido, qual a mensagem que você deixa aqui para a gente finalizar esse episódio com mais acalento, acolhimento e esse momento de fato para a gente virar a chave hoje? Eu acho que primeiro para os próprios adolescentes, para as crianças, é pensar, né, em tantas coisas boas que no futuro você pode alcançar se você realmente priorizar agora. Se você estudar um pouquinho mais lá na frente, com certeza você vai ter condições de descansar e de colher os frutos do seu esforço. Para os pais, não desista, nunca desista dos seus filhos, nunca desista de ensinar. Eu sei que às vezes é difícil a gente repetir as mesmas coisas, às vezes a gente acha, será que ele tem condições? A gente não acredita neles. Se nós, enquanto pais, não acreditarmos no melhor dos nossos filhos e para os nossos filhos, quem vai acreditar? Então, nós temos que lutar por eles, nós temos que acreditar por eles, nós temos que orar por eles, nós temos que encorajar eles cada dia. Eles são os nossos filhos. Assim, eu sempre penso nos meus filhos, eu quero o melhor para eles, eu quero que eles cheguem mais longe do que eu cheguei, eu quero que eles alcancem mais coisas do que eu alcancei, eu quero que eles sejam melhores do que eu sou. Então, mas uma coisa é muito, muito, muito importante. A gente não pode cobrar a perfeição deles. A gente tem que olhar para a gente e perceber que nós falhamos, que nós erramos e que nós dependemos todos os dias de perdão, seja das pessoas que nos rodeiam, seja de próprio Deus. Então, a gente tem sim que se esforçar para amar, para perdoar os nossos filhos todos os dias. Nós somos a ponte, o ponto de apoio deles. Então, nunca desistam disso, do papel lindo que Deus deu para cada um de vocês, que é ser pai e mãe.
Maravilha, Joaquim. Para finalizar aí com essa participação também do pai do Mateus, então ensina o caminho para os seus filhos, né? Que eles devem andar para que ele não se desvie. Fala aí um pouquinho qual é a mensagem que você complementa esse combo aí de conselho para os pais responsáveis, familiares, todos que estão aqui assistindo esse podcast. O que eu costumo fazer com o Mateus, sempre, eu oro com ele, aonde eu estiver, e eu falei para ele já, meu filho, não importa se você estiver velho, seu pai aqui sempre vai querer te abraçar e te beijar. Então, assim, eu acho que uma coisa que tem que voltar essa prática de antigamente, de a gente abençoar os nossos filhos, de a gente estar junto, de a gente ser aquela pessoa que o seu filho pode e deve confiar. E eu acho que a gente tem que voltar a essa prática de os filhos confiarem nos pais, confiarem na mãe, confiarem nos irmãos para desabafar, para celebrar. Uma frustração que aconteceu na escola, ele vai e fala para você. O Matheus, ele cansa de fazer isso comigo. Eu vou pegar ele, aí ele fala, pai, aconteceu tal coisa, e a gente compartilha. Ele ouve o conselho. O que mais que eu posso dizer? Que nós devemos participar da vida dos nossos filhos. Às vezes por exemplo, vou dar um exemplo. Estava com tempo que eu não ia jogar bola com o Matheus, devido à correria dos estudos dele e o meu trabalho. E aí ele, num domingo, ele acordou e, pai, eu quero jogar bola. Bora jogar bola? Eu digo, vamos. Sabe que horas eram? Não tem tempo. A gente almoçou, Foi. fomos para um parque para jogar bola. Aí eu lá, pensando na minha cabeça, não, vou chegar lá, vai ter outros adolescentes que jogam lá, para jogar. Cheguei lá, não tinha ninguém. Aí, então vamos jogar bola. Levei uma bola de futebol e uma bola de basquete. A gente foi, jogou. 50 graus. 30, 40 minutos. E ele agradeceu. Foi um momento de alegria, de poder participar, de estar junto com ele. Então, assim, pai, mãe, brinque com seu filho. Saia com ele. Leve ele para tomar um sorvete. Leve ela para escolher uma roupinha, para escolher uma maquiagem, dependendo da idade. Então, assim, essas pequenas coisas que fazem a diferença na vida dos nossos filhos. Não é você ficar gastando, não precisa. Eu acho que as pequenas coisas fazem a diferença na vida dos nossos filhos, de eles saberem que nós nos importamos com eles. Então, eu procuro fazer isso. Eu tenho muitos erros, mas, assim, eu procuro praticar isso porque eu aprendi isso com os meus pais. E eu procuro passar isso para os meus filhos, de eles saber que eu os amo e de que eu estou ali com ele, presente em todas as situações. Maravilha! Quantas boas práticas, quantas dicas, quantas verdades a gente pôde aqui presenciar, ouvir dessa família que faz a diferença. Eu me alegro, fico muito emocionada quando a gente de fato vê essa família aí conectada, que tem falhas, que não é perfeita, mas que unidas faz a diferença. Então a gente pôde perceber aí nessa história, nessa trajetória de vitória e nessa trajetória que ainda continua aí por passos largos do Mateus Nogueira, de que o sucesso, o aprendizado, cada passo com a participação da família faz diferença e que uma história que nos lembra que talento sozinho não garante sucesso. A gente precisa ter a nossa família, ter pessoas, celebrar juntos, pedir apoio e, sobretudo, entender que não basta só o talento. É necessário disciplina, é necessário esforço, foco, determinação e, sobretudo, acreditar que você pode, saber quem você é, ter de fato ali muito consistente qual é a sua identidade, a sua raiz, a sua base, que é a sua família. Então eu quero agradecer muito a participação da família Nogueira, que abrilhantou esse episódio. Eu ficaria aqui por horas com vocês, ouvir essa trajetória, é tão bacana, conecta, a gente vai buscando memórias afetivas, situações que a gente vivenciou também em casa. Eu tenho certeza que muitos aqui que estão nos acompanhando, que vai ouvir esse episódio depois, ou vai assistir, vai se conectar
em algum momento com a história de vocês, vai se sentir um pouco pertencente, vai aprender aí com todas as estratégias que vocês aplicaram e vão implementar na rotina dos seus filhos, na educação dos seus filhos. Então, muito obrigada, continue inspirando outras famílias, ajudando pais e mães a instruírem os seus filhos. Então, obrigada por esse momento tão precioso. A Laurinha já tá dizendo assim, eu quero minha mamãe pra mim, vamos dormir que já deu o horário. Mas eu quero agradecer a todos vocês e, Matheus, parabéns. Continue, você de fato é a resposta dessa geração e que você entenda o seu papel, é a sua jornada e que você é o protagonista da sua carreira. Então, vai, arrase e faça aquilo que foi confiado a ti para fazer aqui. Tá bom? Sucesso! Obrigada a vocês mais uma vez pela participação e quem sabe a gente pode estar aqui em outro episódio online ou presencial, por que não, aqui na Bahia ou em Manaus. Olá. Diga! Só quero, mais uma vez, agradecer ao Clube de Exatas. São muitos anos de parceria, né? Foram 2 anos no preparatório do clube. São anos aí, sexta, sétima, oitava, nono, 4 anos no Matemática por Série, são 6 anos, em que vocês fazem parte da nossa rotina. Não é a rotina do Matheus, é a nossa rotina da nossa família. Eu já não vejo a hora da Laurinha chegar já e também fazer parte desse time. Então, muito obrigada, porque eu recomendo sempre vocês, e eu falo, vale a pena investir nos estudos dos nossos filhos. Vocês são nossos parceiros, a gente não conseguiria fazer o que a gente faz, acompanhar como a gente acompanha se não fossem as ferramentas que vocês proporcionam, dos simulados, das aulas dinâmicas, de ouvir o Vinícius, assim, eu mando áudio para ele, Vinícius, não estou gostando disso aqui, Vinícius, o Matheus está com dúvida nisso, o Matheus não está indo bem nessa matéria, então ele ouve, ele dá feedback, ele realmente muda, então só tenho a agradecer por tudo, de verdade. Que bacana, como é emocionante e prazeroso a gente ouvir um feedback positivo, entender a diferença que o Clube de Exatas faz na vida das crianças, dos adolescentes, sobretudo da família. Contem conosco, que inclusive fica a dica para você que não conhece o Clube de Exatas, segue a gente aí no Instagram, olha aí o nosso canal no YouTube, entenda um pouquinho como é que é a história, a missão desse curso preparatório, como vocês podem contar com o nosso apoio e, sobretudo, Wanda, também estimule, inspire para que as pessoas também acompanhem o Pode Paz, porque é uma iniciativa do Clube de Exatas, faz parte da missão do Clube de Exatas, que é um canal de conexão com a família, trazendo essa participação mais ativa, ajudando e acolhendo os pais a se instruírem para fortalecer os seus filhos. Então, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a você que nos acompanhou até esse momento, que já nos acompanha desde o primeiro episódio. Aproveite para ativar o sininho para não perder mais nenhum deles. Você que é pai ou mãe de um dos nossos alunos do Clube de Exatas, se você quer estar aqui como essa família Nogueira para falar da sua trajetória, dos desafios do seu filho, da família, será bem-vindo. Manda aí na mensagem, no direct pra gente, que você gostaria de estar aqui também no nosso episódio, contando a sua história. Vai ser um motivo de muita alegria. Não precisa ser um medalhista necessariamente, a gente acha, vou só contar se eu passei no colégio militar, se eu sou medalhista. Toda história é uma história de vitória, de superação. E você, de fato, faz a diferença na sociedade. Então, conta aí pra gente a sua história. Fale os temas que você gostaria de ouvir. Compartilhe esse episódio com outras famílias, nos grupos de pais da escola, do condomínio. Olha, compartilha geral. Não deixe de curtir para incentivar e para que o YouTube entenda que, de fato, o conteúdo que a gente traz aqui no podcast é de relevância, é de conhecimento público, de conhecimento social, de cunho social e que a gente, de fato, precisa fazer a diferença na vida das nossas crianças e adolescentes, da família. Então, venha se instruir com a gente, coloque aí a hashtag vem se instruir com a gente, Pode Paz. E até o próximo episódio.